Olá, bom dia. Começa o programa Mundo Real, o programa da Igreja Viva 24 horas. Eu sou o pastor André e estou representando o reverendo José de Santana Santos, o nosso pastor primaz. Eu quero mandar um abraço a todos os membros corajosos e valentes da Igreja Viva 24 horas e a todos os amigos que têm nos acompanhado nessa programação e têm ligado para a nossa igreja, têm feito pedidos de oração. Um forte abraço para você e continue conosco porque o programa hoje tem muita novidade. Eu quero também dizer a você que no finalzinho do programa nós estaremos fazendo uma oração. Você que está enfrentando algum tipo de problema familiar, financeiro, na saúde, talvez você esteja doente, sendo desenganado pelos médicos, eu quero dizer para você que no Salmo 103, a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor é aquele quem perdoa todos os pecados e sara todas as enfermidades. Então você pode ser curado em nome do Senhor Jesus. Eu quero também dizer que a Igreja Viva 24 horas, ela fica na Avenida Cis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Ou você pode procurar uma de nossas igrejas mais próximo da sua casa, onde o endereço vai aparecer na tela para você. Eu quero dizer a você, amigo, que não saia daí. Hoje nós vamos estar entrevistando um casal muito abençoado da nossa igreja, que vai contar o que Deus fez na vida deles e o que Deus pode fazer na sua vida se você crer. Eu quero, nessa manhã, eu quero dizer o seguinte: nós temos uma reunião na nossa igreja, domingo, às 10 horas da manhã e às 19h30. O Salmo 121 diz o seguinte: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você imagina o que o salmista, ao escrever, estava vivendo? Quantas situações difíceis ele poderia estar passando? E a Bíblia diz que do versículo 1 para o versículo seguinte, ele dá a resposta dizendo que o socorro dele vem do Senhor. Você está precisando de um socorro de Deus? Você está precisando de um socorro em alguma área da sua vida? Por favor, deixe Jesus transformar você. Deixe a palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz, realizar grandes coisas na sua vida. Tá ok? Participe de uma de nossas reuniões. Hoje nós vamos conhecer aqui um casal da nossa igreja que entregou a sua vida a Jesus e pela palavra de Deus a sua vida transformada. Eu quero falar aqui com a Roberta e o Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Roberta, como e quando você conheceu a Igreja Viva 24 horas? Bom dia. Bom dia, pastor. Eu conheci a Igreja Viva em 2012. Foi um momento muito difícil da minha vida, um momento de muito sofrimento. Eu estava com meu casamento praticamente destruído, né? A gente já não vivia mais junto. Eu estava com um problema com meus filhos, né? Um dos meus filhos estava usando droga, estava no tráfico. Eu cheguei muito debilitada na igreja, muito triste e muito aquebrantada, porque eu precisava de uma resposta para a minha vida. Eu já fazia uma semana que eu não comia, eu não dormia, eu só chorava. Tentei suicídio, quase pratiquei, tentei o suicídio e na semana seguinte eu tinha muito pensamento de tentar me matar, porque eu não tinha motivo para viver, embora eu tinha uma família, e naquele momento eu me via sozinha. Então, quando eu cheguei na igreja, eu fui muito abraçada pela igreja e por Jesus. E você, Daniel, como você chegou à igreja? Parece que vocês já estavam separados. Como é que estava a situação familiar de vocês? Bom dia, pastor. É que nem ela falou, né, que nós estávamos separados, né? Houve diversas brigas, diversas coisas que aconteceu para que nós estivéssemos separados. Então nós tínhamos separado e realmente, como ela falou, né, que ela tinha tentado se matar. E como nós estávamos separados, então eu estava morando na casa da minha mãe e eu liguei para a irmã dela, minha cunhada, e ela falou para mim, passou para mim que a Roberta, né, tinha tentado se matar. E eu pensei assim, poxa vida, né, nós estamos separados, mas mesmo separados,
nós temos ainda um vínculo junto, né? Viver uma história junto. Então não posso deixar não posso deixar também ela se matar assim, simplesmente abandonar e simplesmente não dar mais ouvido para ela. E daí o que aconteceu? Nesse momento eu peguei e fui até a casa dela, que é a minha ex-casa, como eu já estava fora de casa. Daí quando eu cheguei lá, eu notei uma diferença quando eu cheguei lá. Porque eu tinha ouvido que ela tinha tentado se matar. E tinha ouvido que não foi uma vez, tinha sido 2 vezes que ela tinha tentado se matar. Eu esperava que quando chegasse lá, encontrasse ela, né, num estado determinado, num estado crítico, né. Eu esperava encontrar ela assim. Mas foi bem ao contrário. Porque quando eu cheguei lá, eu vi uma situação completamente diferente. Quando eu cheguei lá, a nossa casa estava aberta, né, ela tinha limpado toda a casa, tinha feito uma limpeza, uma geral na casa. E ela estava muito feliz nesse dia que eu cheguei lá. Então, quando eu entrei dentro de casa, eu senti essa diferença, porque ela estava muito feliz, ela. E eu queria saber, por que da felicidade dela? Se ela tinha falado, né, se eu tinha ouvido que ela tinha se matar, que ela tentou se matar e estava tentando se matar. Da onde que vinha essa felicidade que ela estava sentindo? E daí foi então que ela falou para mim, que ela tinha procurado uma igreja, né, que ela tinha realmente, né, tinha encontrado a felicidade dela, e que no momento que ela encontrou essa igreja, né, tudo aquilo que ela tinha vivido era um engano, ela tinha realmente visto que era um engano, a vida dela toda tinha sido um engano, que ela tinha errado comigo, assim como eu também tinha errado com ela. Então foi dessa maneira que eu cheguei e encontrei ela em casa. Ô, Roberta, então quer dizer que você foi primeiro. Sim, senhor. O que você sentiu quando você entrou no templo da Igreja Viva 24 Horas? Pastor, hoje, claro, com todo o ensinamento que eu recebi na igreja, eu tenho a plena certeza de que eu encontrei Jesus lá dentro. Eu encontrei Jesus. Quando eu cheguei muito triste, chorando muito e pedindo para que Jesus mudasse a minha vida, que eu não queria mais viver aquilo ali. Eu não queria mais ficar triste, eu não queria, sabe, eu queria que houvesse uma mudança. E quando eu cheguei, eu me lembro que, ao mesmo tempo que eu chorava, eu sentia que de dentro para fora tinha uma coisa que estava limpando, sabe? Uma tranquilidade, assim. Uma sensação de alívio. Muito boa, muito boa. É. Tanto que essa felicidade que ele disse que viu em mim no outro dia, era uma alegria que eu não tinha como explicar. Porque num dia eu me via na área da minha casa chorando, sem parar, minhas irmãs tentando me consolar, e no outro dia eu estava rindo, brincando, alegre. Ô, Roberta, às vezes as pessoas não acreditam nisso que nós falamos, mas ela pode tirar uma prova, ela pode experimentar, porque não é mágica, é fé. É fé. E foi instantâneo, porque você conviveu com uma mulher amargurada, triste, e no outro dia ela estava diferente? Sim, senhor, pastor. Porque ela, na trajetória da vida dela, ela foi se transformando, na verdade. Quando nós se encontramos, nós se conhecemos, ela era de uma maneira. Só que no passar do tempo ela foi se transformando, ela começou a beber, começou a fumar. Então eu falava para ela que ela estava virando uma alcoólatra, ela dizia que não. Eu dizia para ela, Roberta, mas tu fuma, todo dia tu fuma. E tu não é um cigarro, né, 2, tá fumando acho que 1 carteira, 2 carteiras por dia. E ela concordava comigo daquilo ali, mas também ela não tinha força para largar daquilo ali. Então quando eu encontrei ela já transformada, eu vi essa transformação nela. Porque um dia ela, né, ela alcoólatra, que ela dizia que ela era alcoólatra, ela dizia que não era. Mas um dia ela alcoólatra e bebendo. E tentando se matar, e me odiando, amando e odiando ao mesmo tempo. E no outro dia, ela completamente, né, liberta de vícios, de tudo, e super feliz, super alegre, super carinhosa. Aí você quis conhecer e saber o que aconteceu com a Roberta. Sim, eu queria saber, né, assim, não, peraí, alguma coisa está errada. Porque a primeira coisa que vem na mente da gente, do homem, né, que não conhece Cristo, é que alguma coisa está aprontando. Aí vem alguma coisa está aprontando, né. Não pode ser uma pessoa mudar do nada. Ninguém muda da noite para o dia. Mas aí sim, daí que eu fui realmente ver que a transformação era Cristo mesmo que estava fazendo na vida dela. Eu vi que realmente ela estava para um caminho, que ela tinha aprendido para um caminho certo, um caminho reto, né, e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Foi daí que eu também vim buscar a Cristo. E Roberta, como é que era, porque você tem quantos filhos e como é que era a relação com os filhos também? Eu tenho 2 filhos, né? Tenho um bebê agora que veio, mas já depois está então na igreja. 3. São 3 filhos. Mas na época eu tinha só 2, já adolescentes, né? A minha relação com eles era assim, eu não me preocupava muito assim com o dia a dia deles, como é que eles estavam, como é que eles não estavam. Eu não conhecia bem, eu não conhecia a verdade que eu conheço hoje.
Mas a nossa relação dentro de casa era cada um por si. Não tinha união, não tinha aquele amor, sabe? Aquela união de família. O Daniel não se dava com os meus filhos, brigavam. O meu filho também não gostava dele, sabe? A gente não sentava à mesa para jantar, a gente não tinha comunhão. A família era assim, cada um no seu canto, sabe? Dentro da mesma casa? Dentro da mesma casa. Então, meu filho várias vezes dizia que não suportava o Daniel, não conversavam, moravam na mesma casa, mas não se viam. Várias vezes eu pensava assim, o teu tio está em casa. Ah, não sei, como tu não sabe se tu mora na mesma casa que ele? Eles não se preocupavam um com o outro, brigavam muito. E eu várias vezes tive que interferir na briga deles para que não houvesse coisas piores, né? E era bem difícil, pastor, bem difícil mesmo. A relação família, a relação casamento, e era bem complicado, era bem difícil. Só que mudou quando vocês conheceram Jesus. Mudou muito. Quando se conhece Jesus, tudo muda, Tudo. né? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vocês são provas vivas dessa libertação. Como está a vida de vocês hoje, né? Porque nós falamos aqui o antes, e Jesus se torna um divisor de águas, e depois de conhecer Jesus, depois de ter contato com a palavra de Deus, de fazer parte da igreja, obedecer às ordens de Jesus, o que aconteceu? Eu me sinto muito feliz, de verdade, assim. Por mais problemas que eu tenha e que todo mundo tem, eu não consigo ver dificuldade, pastor, nas coisas, nas dificuldades da minha vida. Eu não consigo não ver saída. Eu sei que Jesus, ele cuida de mim, ele cuida da minha família. Eu me sinto realmente feliz. É difícil, assim, alguém falar assim, mas tu é realmente feliz? Eu sou realmente feliz. Jesus dá uma felicidade pra gente que é só a pessoa passando para saber. Não me preocupo com as coisas como eu me preocupava antes. Essa ansiedade. Não tenho, sabe? Eu sei esperar, sei dar glória a Deus. Eu fui muito ensinada na nossa igreja. Então isso foi muito, muito importante para mim. Ser ensinada. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, era um culto da Sexta-feira Santa, e o senhor estava ensinando o significado da Páscoa. E quando eu entendi o que era o significado, eu fiquei muito feliz. Eu disse, caramba, eu não sabia que era isso. Quantas Páscoas que não sabia o significado. Não sabia, então... Até eu falei pro meu filho assim, entendeu o que é Páscoa? Ele entendi, mãe, entendi que não é o coelhinho da Páscoa, o Andrei não falou, né? Então, Jesus abriu os meus olhos naquele dia, e dali pra frente, vai fazer 3 anos que eu vivo, né, na igreja, e eu não me arrependo, e não penso em mudar, e não penso em desistir. Eu quero continuar sendo feliz assim. Daniel, como é que... se você fosse fazer em rápidas palavras, um balanço da sua vida antes e depois, o que mudou? Tudo. Nasci de novo. Do momento que eu aceitei Jesus, realmente aceitei Jesus, para mim foi uma vitória, foi um nascimento novo. Então, quando eu olho para trás, meu testemunho que eu dou para trás não é um testemunho de alegria, mas também não é um testemunho triste. Mas quando eu olho para trás, sempre quando eu dou um testemunho meu, eu sempre falo assim, mas Deus mudou minha vida. Antes eu era assim, assim, assim. Mas hoje eu não olho para aquilo que eu fazia. Olho que Deus hoje faz na minha vida. Hoje eu sou assim. Hoje eu faço da maneira com que as pessoas venham também crer a Cristo. Vem crer. Eu tento levar para as pessoas a mesma felicidade que eu tenho, tanto com a minha família, né, como da igreja. Tento levar para as pessoas a Cristo. E como é que está a vida de vocês hoje? O casamento? Muito bom. A gente aprendeu, né? Aprendeu a respeitar atitudes erradas que a gente tinha com relação ao outro, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais calma, porque eu era muito nervosa, brigava por qualquer coisa. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. A gente consegue sentar, conversar. Ele, com as manias que ele tinha, né? Ele já não tem mais. Ele aprendeu que casamento é uma instituição criada por Deus, a família, né? E que ele tem que cuidar da família, tem que respeitar a família. Então, assim, eu amo muito mais ele hoje do que antes. Eu amo como Cristo me ama. E eu sei que ele também me ama. Então, eu tenho, assim, muita confiança nele. E eu sei que Deus tem preparado... Tudo que Deus fez até hoje por nós, ele vai continuar fazendo. E, então,
hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho paz em Cristo. Em Mateus 6,33 diz que nós temos que buscar o reino dele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é verdade na vida de vocês, porque eu sei que vocês amam a obra de Deus. E o significado de buscar o reino para você, Roberta? A gente aprende que quando a gente se entrega a Jesus, é Ele que comanda e domina e conduz a vida da gente, né? Isso é uma coisa boa. Não deve ser dizer, eu viver para Cristo. É a melhor coisa que a pessoa pode fazer é viver para Cristo. Porque tudo que tu faz para Cristo é... A gente se preocupa com a obra, a gente se preocupa com as pessoas, com as almas. Do mesmo jeito que a gente vivia triste, atormentada, amargurada, tem muitas pessoas que vivem assim também. Então, quando tu faz com amor. A obra de Deus, ela é muito necessária na vida das pessoas. A gente não pode dizer assim, eu fui mudada, eu fui transformada e agora os outros que se quiser vão até a igreja e ver. Não, a gente tem que falar que Jesus mudou a vida da gente e demonstrar isso. E a obra de Deus é uma coisa maravilhosa. Cada passo que tu dá fazendo alguma coisa para Jesus, tu recebe ainda de bênçãos para a tua vida. Então eu sou uma pessoa que amo estar na obra de Deus, quero continuar fazendo a obra de Deus e continuar falando de Jesus para as pessoas, que é o mais importante. Você também é um dirigente de congregação familiar, porque nós temos na nossa igreja um projeto chamado Jesus em Minha Casa, onde membros da igreja abrem a sua casa uma vez na semana e convidam os vizinhos, amigos. E vocês são, na verdade, um líder de célula hoje. Como é que é servir a Deus? Antes vocês estavam sendo ajudados, hoje vocês estão ajudando. Fala um pouquinho sobre isso. Servir a Deus é que nem eu falei, né? É levar Cristo para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas venham entender, fazer com que as pessoas venham aceitar Cristo. Da mesma maneira que eu aceitei, da mesma maneira que hoje eu entendo a Cristo. Então, ser um dirigente, né, de uma congregação familiar, ser um dirigente de uma célula, é uma coisa maravilhosa. Porque realmente é viver Cristo. Viver Cristo. Então, uma pregação, né, uma pregação que a gente vai dar lá, é mostrar para as pessoas que as pessoas podem, porque eu consegui. Mostrar para as pessoas como eu consegui, elas também conseguem. Mostrar para as pessoas que existe um mundo melhor, que Cristo quer dar um mundo melhor para essas pessoas, que Jesus está para ajudar as pessoas, que há bênçãos para todos nós, para todos aqueles que aceitar Jesus, né, e crer, a bênção para todos. Roberto, uma mensagem para quem está passando por um problema similar, pior, né, do que você passou. O que as pessoas têm que fazer? Porque tem gente nos assistindo agora. Você está nos assistindo na sua casa e talvez você se identifique com o problema da Roberta, um casamento que tinha tudo para dar certo, mas já chegaram na igreja separado. E aí, Roberta, o que essas pessoas têm que fazer? Pastor, em primeiro lugar, é se entregar a Jesus. Não tem como. Jesus nunca vai conseguir fazer a mudança na vida da pessoa se a pessoa não se entregar a Ele. Eu me entreguei de cabeça. Eu precisava, porque eu precisava da ajuda dele e Ele quis me ajudar. Ele quer ajudar. Então a pessoa tem que se entregar a Jesus. A gente tem que parar com esse negócio de dizer, eu não vou para a igreja porque eu não quero viver na igreja, porque eu não quero me entregar a Jesus, não, porque o único interessado em fazer o bem para a humanidade, o bem para o homem é Jesus. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se entregar, deixar que Ele faça, que Ele mude, que Ele transforme, tudo aquilo que a pessoa está precisando na relação com família, filhos, até na vida financeira. Jesus, Ele tem uma bênção para cada área da nossa vida. E a primeira é se entregar, entregar o coração e deixar que o resto Jesus conduz. Amanhã, por exemplo, nós temos a reunião às 10 horas da manhã, a reunião da palavra, onde os filhos de Deus se reúnem para adorar a Deus. E a reunião da palavra é tão importante que a Bíblia diz o seguinte, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesses versículos, nós já estamos mostrando para você o efeito que a palavra de Deus causa na sua vida. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Talvez seu caminho esteja sem luz. E a Bíblia fala que o caminho para a luz é você andar
nas Escrituras Sagradas. Por isso eu convido você para participar da nossa reunião, domingo, 10 horas da manhã, na Avenida Cis Brasil, 6322. E à noite nós temos a reunião de milagre, às 19h30. E você é o nosso convidado especial. Daniel, é importante a pessoa sair de casa, participar de uma reunião dessa conosco? Por quê? Sim, senhor pastor, porque a palavra fala, né, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa, né, que está sofrendo de algum mal na sua vida, que acha que ela consegue por ela mesma vencer esse mal, ela não vai conseguir nunca por ela mesma. Porque eu sou prova, eu tentei por mim mesmo, né, fazer as coisas da minha vontade, achando que daria certo. E não consegui, tanto que eu acabei até me separando, né, acabei destruindo um casamento que eu tive. Então, realmente, né, então se a palavra fala, nós temos que cumprir isso aí. Temos que ser obedientes aí. Então, todas aquelas pessoas que estão sofrendo de todo tipo de mal, mas ela não vai conseguir sozinha, se ela não for buscar. Se ela não for buscar Cristo, ela não vai conseguir. É isso aí. Mais uma vez eu quero deixar para você o Salmo 121, que diz assim, ó: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No versículo 2 diz assim, no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Será que para o salmista a resposta que ele estava buscando do socorro estava na ponta da língua dele tão rápido? Quanto tempo durou até ele encontrar a resposta? Talvez você esteja muito tempo querendo encontrar uma resposta, e é por isso que o programa Mundo Real está na sua casa, todos os sábados a partir das 7 horas da manhã. Sabe por quê? Para mostrar o que Deus fez na vida deles e é o que Deus quer fazer na sua vida. O seu socorro, a ajuda que você precisa está em Deus. O que você tem que fazer é dar o primeiro passo, que Deus então dá todos os outros passos por você. Socorro na área financeira, familiar, espiritual, conjugal, né, na sua saúde. Você pode participar de uma das nossas reuniões. E eu quero deixar também o nosso telefone, que é o Disque Oração. 51, o código 3364-4207. 3364-4207. O nosso telefone, ele está à sua disposição 24 horas. É o Disque Oração. Vai ter um pastor, um missionário para atender você, orar por você. E pode ter certeza que se você crê, o milagre acontece, né? E isso é o que a Roberta tem para contar, testemunhar e confirmar. O milagre acontece, Roberta. Acontece. Jesus abençoa mesmo. Tem nos abençoado e eu sei que Ele vai continuar abençoando. Hoje o seu filho também é um dirigente de congregação, um obreiro. Sim, senhor. E ele deseja a missão, né? A obra missionária. A obra missionária. Vale a pena, Daniel, a pessoa que, por exemplo, ouve o testemunho de vocês, se identifica, mas nada vai mudar se ela continuar em casa, sentado, achando bonito. Vai mudar se ela se levantar e fizer como vocês fizeram. Sim, senhor pastor, a pessoa tem que querer, né? Querer ver a mudança. No momento que ela quer ver a mudança, ela vai conseguir. Tem que se levantar e buscar Cristo, porque não tem jeito, não há outro caminho. Se não for Jesus, não há outro caminho. Ela pode até tentar, de todas as maneiras, mas ela nunca vai conseguir. Ela vai ter várias pessoas, ela vai, se for tanto o homem quanto a mulher, ela vai conseguir ter vários parceiros na vida dela, mas ela nunca vai conseguir ser feliz, realmente ser feliz num casamento, nunca vai conseguir ter um casamento abençoado. Se não tiver Cristo, se não tiver Jesus, né, como fonte, ela nunca vai conseguir. Tem que se entregar a Deus mesmo, se entregar a Jesus, ser obediente à palavra, né, temer a Deus, tem que ter o temor de Deus, que no momento que a pessoa tem temor de Deus, ela não vai querer errar. Então ela não quer errar com ninguém. Ela não vai querer errar com a esposa, não vai querer errar com os filhos, não vai querer errar, né, com os amigos. Então esse é o temor que nós temos que ter de Deus. E a pessoa que tem temor de Deus, ela tem que buscar a Deus. Então todas as pessoas que estão precisando, né, estão passando por uma dificuldade, né, que nem nós passamos, né, então as pessoas têm que buscar Cristo mesmo, se entregar a Ele. O meu socorro vem do Senhor, é o que a Bíblia diz. E eu tenho certeza que o teu socorro está entrando através desse programa na sua casa. No finalzinho do programa, eu quero orar por você. Nós já estamos próximo de terminar. Eu queria que você convidasse alguém,
seu pai, sua mãe, seu esposo, filho, para nós fazermos uma corrente de oração, porque a Bíblia diz que tudo que você pede em oração crendo, você recebe. Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Deus quer abrir as portas na sua vida. Deus quer transformar você. Deus quer mudar a história da sua família. Pessoas têm nos ligado de várias cidades do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria, Gramado, Lajeado, Estrela, Capão da Canoa, Serra Gaúcha. Você pode continuar ligando para o 3364-4207, que nós vamos ter o prazer de orar por você, tá bom? Coloca o seu nome na oração, converse com o pastor. Se você quer desabafar, contar um problema, uma dificuldade que você esteja vivendo, essa é a oportunidade que você tem. Nós queremos orar por você agora, tá bom? Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, com um casal, que é a Roberta e o Daniel, que teve a sua vida transformada pelo poder da Tua Palavra. Meu Deus, e a Tua Palavra diz que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas pessoas que estão em casa, meu Deus, assistindo essa programação, meu Deus, que tem nos acompanhado todos os sábados aqui no Mundo Real, que o Senhor possa mudar a vida dessas pessoas, ó Deus. Senhor, também eu quero orar pelas pessoas que têm nos ligado. Quantas ligações nós recebemos de tantas cidades, meu Deus, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mães desesperadas, filhos que estão nas drogas, nos vícios, casamentos que estão à beira do abismo, pessoas que estão, meu Pai, com dificuldade financeira, família que estão passando por momentos difíceis. Nós queremos te pedir. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Visita essa casa agora e muda, meu Deus, a história dessa mãe, dessa família, desse jovem, dessa criança, desse idoso. Transforma a vida dessas pessoas, ó Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor ouve as orações e responde. Abençoa cada um, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus amados, nós queremos já nos despedir. Roberta, sua palavra final aí para os amigos. E façam uma visita na nossa igreja. Sim, claro. A igreja, graças a Deus, tem em várias cidades, né? Então, uma pessoa que não pode vir na igreja ali, aqui em Porto Alegre, tem Tramandaí, Alvorada, tem várias cidades. Então, não ter igreja não é desculpa de não ir visitar, né, pastor? É isso aí. Mas fazer uma visita pra gente, não vai se arrepender. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau.